A casa parecia mergulhada em um silêncio pesado, quase sufocante. As paredes, que durante tantos anos haviam abrigado risos e conversas de família, agora pareciam ouvir apenas o som do relógio marcando o tempo. Um tempo que, para Lenena, estava prestes a se partir em dois. Ela tinha 12 anos. Ainda uma menina, embora o peso que carregava em si a fizesse sentir-se velha demais para o próprio corpo. Estava sentada na beira do sofá, as mãos trêmulas segurando uma pequena fotografia, uma lembrança de quando a vida ainda parecia simples. Na sala, o pai caminhava de um lado para o outro. O som firme dos passos de Martinel cortava o chão como golpes de martelo. Ele tentava conter a raiva, mas o rosto endurecido denunciava a tempestade prestes a explodir. A mãe, Clara, permanecia de pé, imóvel, o olhar fixo na filha como quem observa algo que já não reconhece. "Tem algo a dizer?" perguntou Martim, com a voz rouca de indignação. A Lenena manteve o olhar baixo. A garganta ardia. Cada palavra parecia presa em um nó impossível de desfazer. Eu não queria que fosse assim", sussurrou. A resposta soou frágil, quase infantil. O silêncio que se seguiu foi ainda mais cruel. A mãe cruzou os braços, respirando fundo antes de falar. 12 anos. A Lenena. 12. As palavras saíram lentas, carregadas de desprezo. "E já destruiu o nome da nossa família." Martim ergueu a mão, apontando para a filha. "Você tem ideia do que fez? Do que as pessoas vão dizer?" gritou. "Nós te demos tudo. E é assim que retribui?" As lágrimas começaram a cair, silenciosas. Ela não conseguia explicar, não sabia nem por onde começar. Tudo que havia dentro dela era confusão, e um medo que doía mais do que qualquer punição. "Pai, por favor", tentou, mas ele já não ouvia. Martim virou-se de costas, passando a mão pelos cabelos. Clara, sem emoção, apenas balançou a cabeça. "Não há o que fazer, Martim. Ela fez a escolha dela. Agora vai arcar com as consequências." A Lenena ergueu o rosto, desesperada. "Mãe, por favor, não diga isso. Eu não tenho para onde ir." Mas Clara desviou o olhar. "Isso não é mais problema nosso." O mundo pareceu girar. O ar ficou pesado, difícil de respirar. Martim deu um passo à frente, a voz firme, quase fria. "Você vai sair desta casa agora. E não vai voltar." As palavras atingiram-na como pedras. "Agora, pai? Está escuro. Agora, a Lenena." Rugiu ele, apontando para a porta. "Pegue suas coisas e suma daqui." Por um instante, ela acreditou que fosse apenas um pesadelo, que logo acordaria em sua cama, com o sol entrando pela janela. Mas quando viu o olhar vazio da mãe, entendeu que não havia volta. Pegou uma pequena sacola, uma muda de roupa, um cobertor fino, um caderno com desenhos. O coração batia tão rápido que parecia ecoar dentro da cabeça. Ao abrir a porta, o vento frio da noite cortou-lhe o rosto. Na rua, o céu começava a chorar. As primeiras gotas de chuva caíram sobre o chão seco, como se até o mundo lamentasse o que acontecia. Ela deu o primeiro passo para fora. Atrás dela, a voz do pai soou pela última vez. "E que Deus tenha piedade de você." A porta se fechou. O som ecoou dentro dela como o fim de tudo que conhecia. A chuva aumentou, engrossando até virar cortina. A cada relâmpago, as sombras das casas se distorciam, alongando-se como monstros. A Lenena caminhava sem rumo, os pés afundando na lama, o corpo tremendo. A rua parecia interminável. As pessoas a olhavam pelas janelas, algumas com curiosidade, outras com nojo, como se estivessem diante de algo impuro. Vozes sussurravam, misturadas ao som da chuva. "É a filha dos Nel. Dizem que está grávida. Uma vergonha para a família." As palavras atravessavam o ar e se cravavam em sua pele como agulhas. Ela apertou o passo, querendo desaparecer. Depois de algum tempo, parou diante de uma pequena loja fechada. A marquise oferecia um abrigo precário, mas era tudo que tinha. Sentou-se no chão, abraçando as pernas. A barriga ainda mal se notava, mas ela sabia. Sentia a vida crescendo dentro de si. Uma vida que ela não sabia como proteger. "Eu não queria", murmurou entre soluços. "Eu só queria voltar para casa." O frio era cortante. A roupa encharcada grudava no corpo. A chuva parecia zombar dela, insistindo em cair, gelada, interminável. Horas se passaram. Quando tentou se levantar, o corpo já não obedecia.
As pernas doíam, os pés estavam feridos. Ainda assim, caminhou. Passou por becos, esquinas, vielas onde o cheiro de lixo e esgoto se misturava ao da chuva. O medo a acompanhava como uma sombra. Em um cruzamento mal iluminado, 3 figuras surgiram do escuro. Eram rapazes mais velhos, os rostos cobertos por sorrisos cruéis. Olhem só o que temos aqui, disse um deles, aproximando-se. Uma menininha sozinha na chuva. O coração de Alenena disparou. Eu só quero passar. Calma, calma, interrompeu o outro, rindo. A gente só quer conversar. Ela deu um passo para trás. Eu não tenho nada. Por favor. O terceiro estendeu a mão e puxou-lhe o braço com força. A gente não quer dinheiro, boneca. Só um pouco de diversão. O grito dela se perdeu no som da chuva. Correu. Correu sem olhar para trás, o coração batendo como tambor. Escorregou, caiu, levantou-se novamente. O medo dava forças que ela nem sabia que tinha. Entrou por um beco estreito, tropeçando em sacos de lixo, batendo nas paredes. Ouviu passos atrás, depois risadas. E, de repente, o silêncio. Eles haviam desistido. Ou talvez apenas se cansado. Ela caiu de joelhos, ofegante. As lágrimas se misturavam à água da chuva. Por quê? Porque todo mundo me odeia. Sussurrou. Ninguém respondeu. O corpo cedeu. A cabeça encostou no chão frio. E a escuridão a envolveu. Quando acordou, o mundo era luz e calor. Um cheiro doce de pão recém-assado preenchia o ar. Abriu os olhos devagar. Estava deitada em uma cama simples, coberta por um cobertor limpo. Uma janela deixava entrar o sol da manhã. Uma voz suave quebrou o silêncio. Ah, você acordou. Era uma mulher idosa, de rosto gentil e olhos ternos. Usava um avental branco e segurava uma bandeja com uma xícara fumegante. Onde estou? Perguntou Alenena, a voz fraca. Em minha casa. A mulher sorriu. Sou Agnes. Encontrei você desmaiada no parque ontem à noite. Agnes colocou a bandeja sobre a mesa. Tome um pouco. Está morna. Vai te ajudar a recuperar as forças. Alenena hesitou. Depois pegou a xícara com as 2 mãos. O calor atravessou os dedos e, por um momento, sentiu algo que há muito não sentia: segurança. Obrigada, murmurou. Agnes sentou-se ao lado da cama, observando-a com ternura. Não precisa agradecer, querida. Você parecia assustada. E ninguém merece enfrentar a noite sozinha desse jeito. As lágrimas voltaram aos olhos de Alenena. Eu não tenho mais casa. A mulher pousou a mão sobre a dela. Então fique aqui, pelo menos até se sentir forte bastante. A gentileza era tão inesperada que doía. Nos dias seguintes, Agnes cuidou dela como quem cuida de uma flor quebrada. Deu-lhe roupas limpas, comida, um canto onde pudesse descansar. E, pouco a pouco, Alenena começou a respirar novamente. A casa era simples, anexa a uma pequena padaria. O cheiro de massa crescendo, o som do forno, o toque da farinha entre os dedos, tudo ali parecia nascer de um lugar de calma e propósito. Quer me ajudar? Perguntou Agnes uma manhã. Assim o tempo passa mais rápido. E foi assim que Alenena aprendeu a arte do pão. Agnes ensinava com paciência, mostrando o ponto certo da massa, o jeito de sentir a textura com os dedos. O pão, minha querida, é como a vida, dizia ela. Precisa de tempo, de calor e de um pouco de fé para crescer. Alenena sorria. Pela primeira vez em muito tempo, o sorriso vinha sem culpa. Mas a cidade ainda sussurrava. As pessoas a olhavam com desconfiança, algumas atravessavam a rua para não passar perto. Mesmo assim, ela se mantinha firme. Agnes, ao seu lado, era o escudo invisível que a mantinha de pé. Os meses passaram. O ventre de Alenena cresceu, redondo e cheio de promessa. Às vezes, à noite, ela conversava baixinho com o bebê. Você vai ser amado, meu pequeno. Eu prometo. Agnes ouvia da outra sala, com os olhos marejados, e sorria. Mas o destino raramente é gentil por muito tempo. Um dia, enquanto fechavam a padaria, Agnes recebeu uma carta. As mãos trêmulas abriram o envelope, os olhos varreram as linhas, e o rosto dela empalideceu. O que foi? Perguntou Alenena. É o dono do prédio, respondeu Agnes, tentando manter a voz firme. Ele vai vender o imóvel. Temos que sair em um mês.
O chão pareceu desabar. A padaria era tudo que tinha. Alenena, tomada por culpa, esperou até que Agnes dormisse e escreveu uma carta curta, deixando-a sobre a mesa. Agnes, você me salvou. Mas eu não posso ser o motivo da sua perda. Vou seguir sozinha agora. Obrigada por me dar um lar quando ninguém mais quis. Saiu ainda antes do amanhecer. A rua estava fria, o vento soprava entre as árvores. Caminhou sem destino, com o coração pesado. Mas o destino, às vezes, dá voltas que só o amor entende. Ao nascer do sol, ouviu passos atrás de si. Virou-se. Era Agnes. O cabelo desgrenhado, o rosto marcado pela preocupação. Você acha que pode fugir de mim, menina? Disse, ofegante. Você é minha família agora. E família não se abandona. Alenena chorou, e o abraço que veio em seguida foi o mais verdadeiro de sua vida. O tempo começou a fluir de outro modo depois daquela manhã. O frio, antes tão presente, pareceu ceder espaço a um calor novo. O calor das mãos que se encontravam na cozinha ao amanhecer, do pão que crescia no forno, da vida que crescia dentro dela. Os dias seguiam lentos, cheios de pequenos gestos. Agnes preparava o chá, enquanto Alenena, com o avental amarrado à cintura, moldava massa sobre a mesa de madeira. Havia algo quase sagrado naquele silêncio partilhado. Veja, dizia Agnes, apontando o forno. Quando o pão começa a dourar nas bordas, é sinal de que o tempo fez o que devia. Nada cresce no desespero, minha querida. Tudo precisa de espera. Alenena aprendia. Não apenas a fazer pão, mas a viver de novo. Nas tardes tranquilas, sentava-se perto da janela com um caderno de capa gasta, desenhando. Desenhava o rosto do bebê que ainda não conhecia. Desenhava as mãos de Agnes, as ruas do bairro, o céu por onde o vento passava livre. Desenhava, sobretudo, o que desejava sentir, paz. Às vezes, as memórias voltavam. A voz do pai ecoava na cabeça, não volte nunca mais. Mas a lembrança já não doía como antes. Era apenas uma marca antiga, um som distante. Certa manhã, enquanto ajeitava as prateleiras da padaria, uma senhora entrou e olhou para ela com curiosidade. Você é nova aqui, não é? Sim, senhora. Trabalho com Dona Agnes. A mulher a observou por um instante e depois baixou o tom. Dizem por aí que você é a menina dos Nel. Alenena sentiu o ar prender na garganta. Antes que pudesse responder, Agnes surgiu da cozinha, sorridente. Bom dia. Saudou. Vai querer o de sempre? A cliente desviou o olhar, sem graça. Agnes não perguntou mais nada. Apenas serviu o pão e despediu-se com a mesma doçura. Quando a mulher foi embora, Alenena murmurou, com vergonha. Ela sabe quem eu sou. Que bom, respondeu Agnes. Assim pode ver que o que dizem não muda o que você é. Aquela frase ficou em sua mente o dia inteiro. O parto aconteceu numa madrugada silenciosa. O vento batia contra as janelas, e o cheiro do fermento que descansava no forno misturava-se ao do incenso que Agnes havia acendido. A dor veio em ondas. Primeiro leve, depois brutal, atravessando o corpo inteiro. Agnes segurava suas mãos, enxugando o suor da testa. Respira, minha menina. Está tudo bem. Ela está chegando. Horas se passaram até que o primeiro choro ecoou pela casa. Forte, vivo. Um som que parecia rasgar a escuridão. Alenena chorava também, mas agora de alívio. Nos braços, o pequeno corpo de sua filha, quente, frágil, real. Ela vai se chamar Lúcia, disse, entre lágrimas. Porque ela é a luz que me restava. Agnes sorriu. Um nome perfeito. A vida mudou de novo. As manhãs agora eram povoadas por risadas e choros infantis, e o ritmo da padaria se ajustou ao da criança. Enquanto amassava a massa, Alenena balançava o berço com o pé. Enquanto vendia pães, carregava a Lúcia presa em um pano no peito. As pessoas começaram a ver aquela cena com outros olhos. O preconceito deu lugar à curiosidade. E, aos poucos, os rostos endurecidos do bairro começaram a se suavizar. Uma tarde, o senhor Rafael, dono da mercearia da esquina, entrou na padaria. Queria o pão doce, disse, sem encará-la. Quando Alenena o serviu, ele murmurou, sem jeito. Ouvi dizer que a menina nasceu bem. Sim, respondeu ela, com um sorriso discreto. Graças a Deus. Ele pigarreou. Bom, é o que importa. E saiu, tentando disfarçar um leve embaraço.
Não era muito, mas era um começo. O tempo seguiu seu curso silencioso. Lúcia crescia, curiosa, cheia de perguntas. Adorava o cheiro do pão, o barulho da chuva e o modo como a avó Agnes contava histórias antigas, cheias de magia e lições. Vovó, o que é perdão? Perguntou um dia, com os olhos arregalados. Agnes olhou para Lenena e respondeu. Perdão é quando o coração decide descansar. A Lenena guardou essa frase no peito como quem guarda uma semente. A vida simples as fazia felizes. Havia pouco dinheiro, é verdade, mas havia dignidade. O pequeno comércio prosperava aos poucos, sustentado pelo trabalho das duas mulheres e pelo aroma que se espalhava pelas ruas. Os clientes começaram a chamar a padaria de Coração de Lúcia, e o nome pegou. Agnes não se opôs, apenas sorriu, orgulhosa. Mas o tempo, com sua sabedoria silenciosa, prepara despedidas mesmo quando não as desejamos. Numa manhã fria de inverno, Agnes não se levantou. A Lenena estranhou o silêncio. Bateu a porta, chamou o nome da amiga, mas não houve resposta. Quando entrou, encontrou-a adormecida, o rosto sereno, as mãos entrelaçadas sobre o peito. Por um instante, recusou-se a acreditar. Sentou-se ao lado da cama, segurou aquelas mãos ainda mornas e deixou que o choro viesse. Não havia gritos, apenas um pranto manso, como a chuva caindo lá fora. Obrigada, sussurrou, por tudo que fez por mim. O enterro foi simples. Alguns vizinhos, poucos conhecidos, e um céu cinzento acompanhando o cortejo. Lúcia, pequena demais para entender, segurava a barra da saia da mãe, perguntando baixinho. Mamãe, a vovó foi dormir? Foi, meu amor. Respondeu a Lenena, com a voz embargada. E agora ela sonha com o céu. Nos dias que se seguiram, a casa parecia grande demais, silenciosa demais. Mas o cheiro do pão continuava. E, com o tempo, o som da vida voltou a encher o espaço vazio. Anos se passaram. Lúcia cresceu como um raio de sol dentro da casa. Curiosa, falante, com os olhos da mãe e a doçura de Agnes. A Lenena trabalhava muito, mas sempre encontrava tempo para lhe ensinar as pequenas lições da vida. Nunca deixe que a dor te transforme em algo que você não é, dizia. A dor é só uma professora. Cabe a nós decidir o que aprendemos com ela. A menina ouvia com atenção, mesmo sem entender tudo. Nos dias que seguiram, ficaram juntas. Cozinharam, conversaram, riram de lembranças antigas. À noite, a Lenena contava histórias para a mãe e para Nara, histórias de Agnes, de coragem e recomeço. Falava com a serenidade de quem havia aprendido a transformar dor em sabedoria. E, em cada palavra, havia o eco suave de tudo que a vida lhe ensinara, que o amor verdadeiro, aquele que acolhe e cura, não escolhe momento nem aparência. Simplesmente chega, quando a alma já quase desistiu de esperar. Certa tarde, enquanto o sol se deitava preguiçoso por trás das colinas, as duas sentaram-se na varanda. O vento trazia o cheiro de terra molhada e o som distante de um rádio antigo tocando uma canção dos tempos de juventude da mãe. Por um momento, o silêncio entre elas não era ausência, mas comunhão. A mãe olhou para a filha com ternura, observando-lhe o rosto, os traços amadurecidos, as marcas sutis deixadas pelos anos, e aquele brilho no olhar que não existia antes, um brilho de quem viu o abismo e escolheu voltar. Disse com a voz embargada de emoção. Você virou uma mulher bonita. Forte. A Lenena respirou fundo, deixando as palavras pousarem no peito como um bálsamo há muito esperado. Respondeu, olhando o horizonte dourado. Fui feita das minhas ruínas, mãe. E também do amor que recebi quando não esperava mais. A mãe sorriu. Nos olhos marejados havia culpa e alívio, um pedido de perdão silencioso que já não precisava de palavras. A voz saiu trêmula, mas doce. Quem foi ela? A Lenena demorou alguns segundos antes de responder. O nome de Agnes ainda vibrava em seu coração com o mesmo calor de antes. Agnes, a mulher que me salvou. A mãe abaixou o olhar, segurou a mão da filha e a apertou entre as suas, frágeis, envelhecidas, mas ainda quentes de amor. Então agradeço a ela, mesmo sem tê-la conhecido. Porque sem ela, eu nunca teria te reencontrado. O sol se punha lentamente, espalhando tons de laranja, rosa e lilás pelo céu. O tempo parecia se estender naquele instante, como se quisesse guardar a cena dentro de um quadro. Nara corria descalça pelo quintal, brincando com uma boneca feita de pano.
Sua risada leve atravessava o ar e enchia a casa com um som que há muito tempo não se ouvia ali, o som da vida recomeçando. Alenena observava a menina e via nela o reflexo da própria infância interrompida, mas agora reconstruída através do amor. O riso de Nara era o que restava de puro em meio a tudo que fora despedaçado, e perceber isso fez com que um nó se formasse em sua garganta. Por dentro, ela pensou em Agnes, em como aquela mulher havia sido farol, abrigo, mãe e destino. Pensou em cada gesto, em cada noite fria que virou colo, em cada palavra que a fez acreditar outra vez. Olhou para o horizonte e sentiu que tudo, a dor, a rejeição, o medo, a perda, havia encontrado um propósito silencioso. Não era esquecimento o que sentia, mas compreensão. O sofrimento não desaparecera, apenas aprenderá a caminhar ao lado dele, como quem aceita que certas feridas não são para curar, mas para lembrar de onde veio a força. Fechou os olhos e sussurrou, quase em prece, com a serenidade de quem finalmente entende o ciclo da vida. Obrigada, Agnes. Obrigada, mãe. Por tudo. O vento soprou suave, balançando as cortinas e trazendo o cheiro do campo, misto de lavanda, sabão de cocô e lembrança. Por um instante, Alenena teve a nítida sensação de que Agnes estava ali, de alguma forma, entre elas, observando com aquele mesmo olhar calmo e compassivo de sempre. Sorriu para o vazio, mas sentiu-se plenamente acompanhada. E naquele sorriso havia tudo: o peso, a paz e a certeza de que nenhuma dor é eterna quando se escolhe continuar amando. O sol desapareceu por completo, e o crepúsculo tingiu o céu de um azul profundo. Nara veio correndo e se jogou no colo da mãe, que a abraçou com um amor que não cabia no peito. A mãe de Alenena observava a cena em silêncio, emocionada, e por um instante, teve a sensação de ver não apenas a filha e a neta, mas 3 gerações unidas pela mesma corrente invisível de amor e perdão. O tempo parecia ter parado ali. As cigarras cantavam, o cheiro do jantar vinha da cozinha, e a vida, enfim, parecia em paz com o que fora e com o que ainda seria. Alenena respirou fundo, fechou os olhos outra vez. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se em casa, dentro e fora de si. E naquele instante silencioso, em que o vento tocava leve o rosto e o céu se vestia de noite, ela soube: o amor, quando verdadeiro, nunca se despede. Ele apenas muda de forma, e continua, sempre. À noite, quando o silêncio tomava conta da casa e as luzes já se apagavam, Alenena ficava por alguns minutos à beira da janela, olhando o céu. O vento frio tocava-lhe o rosto, e o som distante dos grilos parecia embalar os pensamentos. Ali, sob o mesmo manto estrelado que um dia viu partir, ela compreendia enfim que o tempo não apaga, mas ensina. Que cada perda, cada erro, cada lágrima derramada tinha servido para lapidar algo dentro dela, algo que agora brilhava em paz. Pensou na menina que um dia fora, com o olhar assustado e o coração em fuga. Pensou na mulher que se tornará, forjada pelo amor de outra mulher que a acolheu quando o mundo lhe virou as costas. E pensou na mãe que agora dormia no quarto ao lado, envelhecida, frágil, mas redimida pelo reencontro. Fechou os olhos e sentiu um calor suave no peito, um sentimento de plenitude tão raro, tão silencioso, que quase doía. Percebeu que a vida não lhe devolvera o que tirara, mas dera algo novo, mais sereno, mais verdadeiro, a capacidade de amar sem medo, de perdoar sem rancor, de seguir sem olhar para trás. Do quarto ao lado, ouviu o ressonar leve de Nara, e um sorriso lhe escapou. A filha dormia tranquila, como se o mundo fosse seguro outra vez. E naquele som simples, de respiração infantil, havia a promessa de um futuro que ela jamais tivera, mas que agora podia oferecer. O tempo passou devagar naquela noite. O relógio da sala marcava as horas com um tic-tac compassado, e o vento continuava a dançar pelas cortinas, trazendo consigo o cheiro distante de lavanda. Alenena encostou a testa no vidro da janela e deixou escapar um suspiro. Não era tristeza, era gratidão. Por tudo que a moldou, por tudo que a quebrou, por tudo que a reconstruiu. E quando ergueu o olhar, uma estrela cadente riscou o céu, rápida, silenciosa, quase imperceptível. Mas ela viu. E naquele breve instante, entendeu que Agnes continuava ali, de algum modo. Não em corpo, mas em presença. No vento que tocava o rosto. No perfume que vinha do nada. Na calma que agora morava dentro dela. Sorriu de novo, um sorriso leve, tranquilo, cheio de despedida e de eternidade. Depois se afastou da janela, apagou a última luz e foi se deitar ao lado da filha. A casa mergulhou no silêncio, envolta por uma paz antiga. E antes de adormecer, Alenena pensou: nenhuma história termina quando há amor suficiente para continuar escrevendo dentro de nós.
Lá fora, a noite respirava devagar. E no coração dela, o mundo, enfim, estava em paz.